Bom dia. O senhor teria um momento para ouvir a palavra de Harry Potter? Pode ter certeza! E aí, caras? Começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. Hoje eu tô animado, então nós daremos continuidade ao quadro Pode ter certeza que eu não lanço um episódio desde novembro do ano passado, então vamos a ele. Pra quem não assistiu nenhum vídeo do quadro Pode ter certeza, nele eu peço pros inscritos do canal mandarem suas maiores dúvidas sobre a série Harry Potter lá na fanpage do canal no Facebook. Eu escolho as que eu acho mais interessantes ou então as que dão pra gente discorrer melhor, aquelas questões que dá pra gente tirar algumas curiosidades legais e tudo mais. Então, roda a vinheta. Começando então com a pergunta da Isabela Rocha. O que aconteceu com a Umbridge no final? Minha cara amiga Isabela, no chat da Bloomsbury, que é a editora britânica de Harry Potter, pra quem não sabe, do mês de julho de 2007, perguntaram justamente assim pra J.K. Rowling: o que a cara de sapo da Umbridge está fazendo agora? E a nossa rainha respondeu: eu fico feliz em ver que você gosta dela tanto quanto eu. Olha só que ironia, meus amigos. Ela foi presa, interrogada e condenada pelos crimes cometidos aos nascidos trouxas. Segunda pergunta é da Bianca Ribeiro. O patrono que fala foi um feitiço inventado pelo Dumbledore para a Ordem da Fênix. Pra quem não sabe do que ela tá falando, acontece lá em Relíquias da Morte, quando o patrono do Kingsley Shacklebolt aparece lá no casamento do Guy da Fleur e fala lá que o ministro morreu e etc, que os comensais estão vindo. Apesar de que no filme não aparenta ser um patrono, aquela bolinha de luz, sim, no livro é realmente um patrono. Bianca pode ter certeza que mais ou menos, calma. Essa informação existia no site oficial da J.K. Rowling em meados de 2005, mas infelizmente o site dela sofreu algumas reformulações aí. Então infelizmente se tu for lá olhar hoje em dia tu não vai achar mais isso. Mas acredite, ele tava lá e o que ela falou foi basicamente o seguinte: que foi o Dumbledore que ensinou a Ordem a utilizar esse método. Ou seja, isso não necessariamente quer dizer que ele inventou isso, apenas ele ensinou pra Ordem. Então é só isso que a gente sabe, beleza? A Kathleen Tavares disse: bom, sabemos que os testralhos são criaturas mágicas que só podem ser vistas por aqueles que viram a morte, tanto que o Harry passa a vê-los depois da morte do Cedrico. Mas é curioso, porque o Harry nunca viu os testralhos antes, sendo que ele viu sua mãe morrer? Confuso. Kathleen, eu também tô confuso porque eu tenho a impressão de que eu já falei essa informação em algum outro vídeo meu, eu só não lembro em qual é. Mas essa pergunta é uma pergunta tão recorrente, eu recebo ela tantas vezes, que não me custa responder ela mais uma vez aqui em vídeo. A J.K. Rowling já falou em uma entrevista de 2003 no Royal Albert Hall, que é tipo um salão gigantesco que existe lá em Londres, e já revelou também no seu site que pra pessoa ver um testralho, ela precisa ter digerido a morte que ela presenciou por completo. Ou seja, a pessoa tem que entender acima de tudo o que aquela morte significa, o impacto dela. Ou seja, a pessoa não vai passar a ver testralho a partir do momento que ela viu alguém morrer. Ela tem que absorver aquilo tudo, entendeu? E é por isso que o Harry não vê os testralhos depois que ele vê a sua mãe morrendo, porque ele era um neném, ele tinha 1 ano, a mãe dele morreu e ele não fazia ideia do que era aquilo que estava acontecendo. Explicado? O Arthur Araújo diz o seguinte: quando o Harry vai esconder o livro de poções do príncipe mestiço, em Enigma do Príncipe, ele encontra e toca no diadema de Rowena Ravenclaw, sem saber sua importância. Por que nesse momento ele não sentiu que se tratava de uma Horcrux? Arthur, essa pergunta é muito importante porque esse lance aí do Harry sentir as Horcruxes e tudo mais acontece só nos filmes. Na história original, que é a história dos livros, o Harry não consegue sentir as Horcruxes. Ele só sabe de fato quais são os objetos porque ele viu basicamente todos eles nas memórias do Tom Riddle, que ele revisitou lá em Enigma do Príncipe junto com o Dumbledore, e ele conseguiu memorizar esses objetos, então ele sabia como eles de fato eram. Então é por isso que ele sabe quais são as Horcruxes e não porque ele sente elas. E o Alexandre Mazeto diz: gostaria de saber, o Snape tinha marca negra? Alexandre, pode ter certeza, o Snape foi de fato um comensal da morte e todos os comensais da morte possuíam a marca negra nos seus antebraços. Mesmo que o comensal tenha se arrependido, mesmo que ele tenha ido pro lado do bem posteriormente, a marca negra não saiu. Uma prova disso é no finalzinho de Cálice de Fogo, depois que o Voldemort volta e o Fudge não acredita que ele voltou, o Snape revela a marca negra pro próprio ministro pra ele deixar de ser trouxa, e mesmo assim o Fudge não acredita, mas enfim, o Snape mostra que a
marca tá mais viva e tudo mais, prova de que Voldemort tinha retornado. Pergunta muito legal e interessante do Vinícius Machado Pacheco: o que o Dumbledore realmente viu no espelho de Diógenes? Pra quem não lembra, lá em Pedra Filosofal, o Harry vê o espelho de Diógenes e ele tem a audácia de perguntar pro Dumbledore o que o diretor via no espelho. E ele responde que ele se via segurando grossos par de meias de lã. E o Harry, por algum motivo, acha que aquela resposta não era a resposta verdadeira. E a J.K. Rowling revelou naquele mesmo webchat da Bloomsbury de 2007, que eu falei lá na primeira pergunta, o seguinte: ele via sua família viva, completa e feliz. Ariana, sua irmã, Percival, seu pai, Kendra, sua mãe, todos retornaram pra ele, e ele e Aberforth, seu irmão, se reconciliaram. Então a história da meia era mentira. Meus amigos, chegou a hora da pergunta mais legal desse episódio. Sério, não tô zoando. O Gabriel Henk diz o seguinte: a escola russa existe mesmo ou foi só inventada para os jogos? Pra quem não lembra, o Gabriel Henk foi o carinha que me enviou esse Funko aqui, ó. Meu caro amigo Gabriel, pode ter certeza que existe, e existe demais, cara. Vamos explicar um negócio aqui primeiro. Por que o Gabriel diz esse negócio de ter sido inventada pros jogos e tudo mais? A gente sabe que muitas coisas que acontecem nos jogos de Harry Potter foram inventadas para os próprios jogos. O maior exemplo disso que eu consigo pensar agora é o feitiço Flipendo, muito famoso nos jogos de Pedra Filosofal e Câmara Secreta. Esse feitiço não existe nos livros, ele foi inventado só pro jogo. Flipendo, Flipendo! E essa pergunta do Gabriel é muito interessante porque tem um jogo de Harry Potter chamado Wonder Book, Book of Spells, que é um jogo que eu já falei aqui no canal umas 3 vezes. É um jogo de PlayStation 3 que foi lançado em parceria do Pottermore com a Sony. É um jogo todo interativo e tudo mais, que tem muitas informações novas e relevantes. Nesse jogo é descrito que existe uma escola russa chamada, pera aí que eu preciso ler porque eu não lembro, Koldovstorets. Koldovstorets, eu acho que é assim que se fala. Eis que eu fui pesquisar sobre essa escola que eu já não lembro, eu acabei de falar 30 vezes e não lembro. E sim, existe uma confirmação da própria J.K. Rowling que ela existe. Pra quem não sabe, em 2014 a Bloomsbury lançou novas edições aí de Harry Potter, e nessas edições, lá no finalzinho, tinha curiosidades extras do Pottermore. E uma das curiosidades era a seguinte: estudantes da Escola de Magia da Rússia, Koldovstorets, jogam uma versão diferenciada do quadribol, na qual eles voam em árvores arrancadas diretamente do solo ao invés de vassouras. Então Firebolt é meu ovo, o negócio é voar no salgueiro lutador. Vocês têm noção de como essa informação é valiosa, caras? E por que eu digo isso? Porque há pouquíssimo tempo vocês sabem que a J.K. Rowling lançou no Pottermore um texto sobre as escolas de magia espalhadas pelo mundo, e nesse texto ela dizia que existiam 11 escolas, mas ela só mencionou 7 no texto. Ou seja, ainda faltava 4 pra gente conhecer. E ela não mencionou a Koldovstorets. Eu sempre vou ter que ler o nome, porque eu não vou lembrar. Ou seja, Koldovstorets é uma das escolas, então a gente conhece 8 e não 7. Ficou claro lá no texto que a gente ainda vai descobrir mais sobre as outras escolas, e Koldovstorets é uma delas, então fica aqui em primeira mão, pra quem não sabia, né? Claro, começar a usar o cabelo assim. Não, mentira, tá uma merda. A Yasmin Paiva disse o seguinte: Renier, eu sempre tive essa dúvida. Uma pessoa que faz aniversário de 11 anos depois do dia de embarque pra Hogwarts, por exemplo, alguém que faz aniversário dia 17 de setembro, entra no mesmo ano, antes de completar os 11, ou no próximo? Yasmin, isso é uma dúvida muito recorrente aqui no canal também. A pessoa precisa embarcar no Expresso de Hogwarts com 11 anos. O porquê disso, não faço ideia, mas aparentemente é uma regra de Hogwarts. Ou então do Ministério, não sei. Um exemplo bem parecido com o que tu deu é o da Hermione. Ela faz aniversário no dia 19 de setembro, ou seja, quando ela tinha 11 anos, lá em 1º de setembro de 1991, em Pedra Filosofal, ela entrou em Hogwarts e 18 dias depois ela já fez 12 anos, entendeu? A Beatriz Del Rio perguntou também uma coisa muito interessante, e a resposta pode ser um tanto quanto decepcionante para alguns. A forma de um patrono pode interferir em sua potência? Há patronos mais fortes do que outros, seja por esse ou outros aspectos? Beatriz, não. A aparência de um patrono, ou seja, o animal que esse patrono toma a forma, reflete alguns traços da personalidade da pessoa que conjurou o feitiço. O que interfere na potência de um patrono é a lembrança escolhida. Quanto mais feliz, mais forte o patrono é. Claro que isso também depende da capacidade do bruxo, né? O patrono do Dumbledore é 1000 vezes mais forte que o patrono do Neville, por exemplo. A Clara Cardoso também perguntou uma coisa muito interessante. Renier em Prisioneiro de Azkaban, a Hermione diz que ninguém sabia a verdadeira forma de um bicho-papão, mas em Ordem da Fênix, quando eles estão fazendo a limpeza do Largo Grimmauld, a senhora Weasley pede para o Olho Tonto confirmar se o que está em uma gaveta é um bicho-papão.
papão, um bicho-papão. E o olho tonto usa seu olho para olhar através da gaveta. Tecnicamente, o bicho-papão não viu o olho tonto, então não se transformou em nada. Então o que o olho viu dentro da gaveta? Clara, vamos lá. A J.K. Rowling nunca falou nada sobre isso, sobre essa questão em especial do olho tonto ver o bicho-papão ali e tudo mais. Então a gente só pode deduzir que sim, o olho tonto viu a aparência verdadeira de um bicho-papão e que ele provavelmente é um dos pouquíssimos bruxos aí no mundo da magia, se não o único bruxo que sabe qual é a verdadeira aparência de um bicho-papão. Tu não concorda comigo? Porque eu também concordo contigo. Se ele olhou pra gaveta, o bicho-papão não viu que tinha alguém olhando pra ele. Então, teoricamente, ele não se transformou em nada pra fazer a pessoa ficar com medo. Ou seja, ele viu a aparência verdadeira do bicho-papão. E a última pergunta é novamente do Gabriel Henke. Se vocês querem aparecer no Expresso de Hogwarts, principalmente aparecer 2 vezes, mandem perguntas excelentes iguais a essas que ele mandou. O que acontece se acidentalmente alguém que não é o apanhador pega o pomo de ouro? Gabriel, a equipe é desclassificada na hora. Sim, parece meio injusto, né? Tipo, a captura foi sem intenção, mas infelizmente é isso que acontece. Só o apanhador pode pegar o pomo de ouro. Isso aconteceu no jogo de Brasil contra o Haiti, na 427ª Copa Mundial de Quadribol, que aconteceu em 2014 agora e que teve cobertura completa aí através do Pottermore. E o que aconteceu foi o seguinte, o batedor do Haiti foi rebater um balaço e sem querer acertou o seu próprio apanhador. Fazendo isso, o pomo voou acidentalmente pra dentro da manga do batedor, tá ligado? Aí ele viu que o pomo tava ali, ele foi tirar e agarrou o pomo. Ele foi meio burro na realidade, né? Devia ter deixado o pomo sair sozinho. Mas sim, ele agarrou acidentalmente, porque ele foi tirar o pomo da manga. E na hora o juiz apitou alegando irregularidade e o Haiti foi desclassificado da competição. Vocês conseguiram entender, cara? Eu espero que sim. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do 4º episódio do quadro Pode Ter Certeza. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Ajuda muito mesmo, de verdade. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também estão ali na descrição pra tu conferir. Se essa é a primeira vez que tu assiste a um vídeo aqui do Expresso de Hogwarts, se tu achou esse vídeo maneiro, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada que eu postar aí no YouTube. No mais, esse vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê num próximo. Valeu, é nóis. Brincadeira, esta fera aí, meu.